Peço permissão dos senhores conselheiros, do senhor procurador, meu prezado Carlos Alberto, dos senhores funcionários, dos senhores e senhoras que nos visitam aqui na nossa galeria, para darmos início à nossa 14ª sessão ordinária do dia 9 de maio de 2017. Comunicando a ausência do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, que encontra-se de férias até o dia 17/5. Como também o auditor Mário Filho, até o dia 23/5. E a ausência do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Passamos à leitura de expediente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Amazonas, a realizar-se às 10 horas do dia 16/5, na próxima terça-feira. Nós agradecemos o gentil convite da nossa Assembleia Legislativa. Convite do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, CREA, para participarmos do segundo encontro preparatório do Fórum Mundial de Águas. Eu peço que o setor de engenharia, ao Fernando Elias, como secretário-geral e engenheiro, determine que os nossos técnicos se façam representar no segundo encontro preparatório para o 8º Fórum Mundial de Águas. Convite do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas para o ciclo de palestras de incentivos fiscais de desenvolvimento regional, a realizar-se no dia 9 e 10 de maio. Entendo que também alguém do controle externo poderia fazer parte. Peço que o Dr. Pedro faça a devida seleção do servidor que tem o perfil necessário a participar desse ciclo de incentivos fiscais e desenvolvimento regional. Na fase de indicações e propostas, ofício da Faculdade Marta Falcão, solicitando a disposição do auditório desta Corte nos dias 25 e 26, para realizar palestra sobre o tema improbidade administrativa. A diretoria da referida faculdade sugere a impossibilidade. A diretoria de administração interna deste tribunal sugere a impossibilidade da sessão do auditório para a realização do referido evento, uma vez que a portaria 30 de 30 de 1 de 2017 limita a permanência de todos nesta corte até às 17 horas. Gostaria de submeter ao colegiado. Senhor presidente, eu entendo, se me permite, primeiro, bom dia a todos. Mas, então quer dizer que o auditório não pode mais ser utilizado depois das 17 horas? Eu acredito que o sentido da portaria de Vossa Excelência é outro. Sim. Claro que uma situação em que o próprio Tribunal de Contas precisar de utilizar o auditório depois das 17 horas, evidentemente que a portaria não estaria fazendo esse tipo de limitação. E nós aqui havíamos conversado sobre realmente não cedermos este auditório, a não ser para instituições públicas, instituições que nós considerássemos de interesse público, enfim. Apenas que nós já cedemos o auditório para essa universidade, para essa faculdade Marta Falcão, e a razão foi uma ponderação minha de que, quando nós precisamos das salas do Marta Falcão para concurso para estagiário, salvo engano, eles nos cederam. Ah, eles nos cederam? Sim. Eu preciso confirmar com a Escola de Contas, eles cederam. O major está dizendo que sim, foi no Marta Falcão, foi cedido para nós. Então, nós precisamos ter um pouco de critério aqui. Não, e a reciprocidade tem que acontecer. Eu voto no caso específico do Marta Falcão, e estou dizendo por quê, não é uma preferência porque eu gosto, não, é porque eles foram, nos auxiliaram no momento,
cedendo as suas instalações, e acho que tem que haver reciprocidade. E neste caso específico, eu entendo que nós devamos, com as cautelas de sempre, ceder o auditório. Não é para ceder para todas as universidades privadas, mas para aquelas que têm uma parceria conosco. E quanto às instituições públicas, independentemente de horário, se for algo relevante, o tribunal deve ceder. Esse auditório foi construído e foi feito para ser utilizado pela sociedade, na minha análise, pelo menos, pela sociedade e no interesse da sociedade. Então, nós não podemos limitar o uso do auditório a uma questão de horário, uma questão formal de horário, 17 horas. Deve haver um sistema de compensação. Eu entendo, por exemplo, que requer a presença dos militares. Nós podemos estabelecer um sistema de compensação no trabalho de quem estiver envolvido nessa atividade extra, mas o meu voto é no sentido do deferimento. Eu confesso, conselheiro Érico, que mas aí é outro problema. Os despachos da presidência são muito grandes, só não muda de opinião quem não a tem. Eu tenho o maior carinho pela instituição Marta Falcão, desde a fundadora, a professora Marta Falcão, que Deus a tenha. Sou amigo de vários membros da família, do meu compadre Fernando, que é filho da professora Nelly, do doutor Geraldo, enfim, toda a família. Acredito que é uma instituição séria, solidária com esta Corte de Contas, e eu também voto favoravelmente. Até porque fiquei sabendo há pouco, pelo famoso Zap Zap, que um dos palestrantes será o nosso prezado e orgulho do Amazonas no STJ, nosso ministro e ex-servidor desta Corte, ministro Mauro Marques, Campbell Marques. Então eu retromarcho e peço que os conselheiros nos acompanhem na aprovação da sessão do auditório nos dias 25 e 26 de maio, das 16 às 22 horas, para a palestra e discussão do tema improbidade administrativa para os alunos da Marta Falcão. Eu só gostaria de fazer uma ponderação, que abrissem mais vagas para os nossos estagiários. Viu, Virna? Vamos negociar, que nós queremos que os nossos estagiários tenham acesso a uma palestra de altíssimo valor e que irá acrescentar muito nos currículos dos nossos estagiários. Para que nós possamos ter acesso com os nossos estagiários. Os que concordam, ainda em discussão, os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua na fase de indicações e propostas. Facultada a palavra. Com a palavra, o eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Primeiro, um comunicado. Dizer que nós tivemos eminentes palestrantes durante 2 dias, senhores conselheiros Júlio Cabral, Pinheiro, Érico Desterro, Yara Lins, conselheira, sobre lei de responsabilidade fiscal. Dentre eles, nós tivemos o Dr. Hugo Stalling, do Ministério Público, o Dr. Edmilson Barreiro Júnior, pelo Ministério Público Federal, pelo nosso Tribunal Procurador Eminente, Rui Marcelo de Alencar Mendonça, o reitor Silvio Puga e outros que a memória, o Dr. Marcelo Borges da CGU. Foi uma equipe de altíssimo nível, sem custo para essa Corte de Contas. Em segundo lugar, senhor presidente, permita-me falar um pouco de saudade e das justas homenagens a transcorrer o Dia das Mães nesse próximo domingo. A mim, a Érico, as saudades. Mas eu queria, senhor presidente, uma rosa apenas. Uma para a senhora Norma Demásio Levi, mãe do nosso querido amigo Merchil, que recebe por tabela essa homenagem pelo magnífico filho que é e pela mãezinha dedicada. Muito bem. A outra rosa é para você, Yara Lins, conselheira dessa corte, recebendo-a em nome de todas as servidoras do tribunal, a quem peço,
singelamente, um voto de congratulações a todas as mãezinhas desta corte. Senhor presidente, era só. Conselheiro Josué sempre tocando os corações. Eu acrescentaria a todas as mães do Tribunal de Contas que nós estamos fazendo uma movimentação para sexta-feira sobre as bênçãos e orientações da nossa mãe-avó, conselheira Iara, que dá um toque todo especial, que é mãe duas vezes, né, que tem um afeto multiplicado. E eu gostaria de puxar um pouco a brasa para minha sardinha e parabenizar a minha querida Lurdinha, minha mãe. Ela vai receber em casa, presidente. Maravilhosa. Essa será a surpresa. E a minha esposa Andréia, que chega amanhã, que está lá cuidando dos meus filhos. Essa não vai ficar devendo. E deixa, com certeza, o nosso lar mais iluminado com a sua chegada. Continua captada a palavra. Senhor presidente, faça a entrega, por favor, a Iara e a dona Lurdinha receberá em casa. Senhor presidente, eu posso pedir a Patrícia, que é mesmo que seja uma filha por tio, para entregar para a avó dela? Muito obrigado. Segundo o papai, poderiam até casar, né? Já o fizeram. O sonho do papai é casar a Patrícia com Mirtilo. Senhor presidente, eu gostaria de aderir à lembrança do conselheiro Josué Filho e me passaria, eu confesso, que me passaria completamente desapercebida essa homenagem esta semana. Embora seja realmente uma homenagem das mais justas que se possa fazer às nossas mães, a todas as mulheres que são mães, e as mulheres, mesmo aquelas que não têm, não tiveram a oportunidade, por alguma razão, de ter um filho, elas trazem naturalmente uma condição de maternidade. E as coisas que estão acontecendo no nosso país e agora no nosso estado fazem com que as nossas cabeças se ocupem e de outras coisas e de outras reflexões, e eu confesso, iria me esquecer completamente de fazer essa homenagem. Então, mais uma vez, o conselheiro Josué Filho nos lembra, nos salva, queima a largada e faz essa proposta e essa homenagem justíssima na pessoa da mãe do Mirtil, dona Norma, e da nossa conselheira Iara, nossa representante feminina no plenário, e é, portanto, uma justa homenagem que eu, nesse momento, também gostaria de estender a todas as servidoras do tribunal, as nossas mães, mulheres, enfim, as mães que nós temos próximas de nós. Parabéns, Josué, pela lembrança e parabéns a todas as mães pelo dia que se aproxima. Senhor presidente, Palavra eminente, conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro. obviamente eu gostaria de endossar as palavras de Sua Excelência, o conselheiro José Cláudio Souza Filho, na sua totalidade, como de Vossa Excelência, como dos conselheiros Érico, e parabenizar o conselheiro Júlio, e parabenizar as mães que convivem conosco no tribunal, as mães de cada um dos conselheiros, dos procuradores, auditores, servidores, e aquelas mães que deixaram a sua missão e o fruto aqui, que infelizmente não estão mais no convívio. E aí eu cito a mãe do conselheiro Érico, dona Isabel, que tem uma justa homenagem numa escola pública no município de Urianduba, em seu nome. Eu gostaria de endossar as palavras dos que me antecederam, aproveitando o ensejo, parabenizar a nossa
especial mulher presente aqui no plenário, a conselheira Yara, que é a avó e mãe, como já foi dito, e desejar a todas as servidoras, mais uma vez repetindo, as mães de todos os que estão aqui presentes e os que não estão, que Deus possa derramar as suas bênçãos em cada uma dessas mães que têm hoje os filhos com muito orgulho, certamente, e que continuam exercendo e cumprindo a sua missão e o seu mistério aqui na terra, de propiciar felicidade a todos nós. Parabéns. Continua facultada a palavra. Eu peço a palavra, excelência. Não, pode ser. Conselheiro Júlio Cabral. Para não ser mais longo, eu faço das palavras dos meus que me antecederam, assino embaixo. Felicidade a todas as mães. Eu costumo dizer que eu sou um homem feliz. Aos 63 eu tenho pai e mãe. Então, já tive muito na minha vida. Felicidades e paz e saúde a todas as mães. Também, senhor presidente, gostaria de agradecer a presidência do tribunal, os conselheiros, o conselheiro Josué, e desejar a todas as mães muita saúde, felicidade, que possa nesse dia festejar juntamente com seus familiares, e parabenizar principalmente as mães do tribunal, as mães dos conselheiros, as mulheres dos conselheiros, procuradores, Cristil, Dona Norma, e desejar muita felicidade mesmo, não só nesse dia, mas todos os dias, presidente. Obrigada. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, se ninguém mais ainda quiser tratar, acho que Conselheiro Júlio. Procurador Carlos Alberto, não, uma manifestação. Senhor presidente, eu trago aqui para apreciação e, obviamente, homologação ulterior do Tribunal Pleno a representação com pedido de medida cautelar proposta pelo Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas acerca de ocorrências que nos chegaram a conhecimento nos últimos dias, e em função da condição de relator das contas do senhor governador do Amazonas em 2017, gostaria inicialmente de informar que já no dia 4/5/2017, melhor dizendo, do 5 de 2017, determinei ao secretário de Fazenda, senhor Jorge Eduardo Jataí de Castro, por meio de notificação, que remetesse a essa Corte de Contas a relação de precatórios existentes em ordem cronológica, bem como a relação de pagamentos já efetuados no exercício. A notificação foi devidamente recebida pela Cefaz às 13h50 do mesmo dia 4. Considerando que este tribunal, no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 1º, parágrafo único da Lei 24.23, 10 de dezembro de 96, considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas possui competência, repito, constitucional de orientar os órgãos e entidades municipais que eles são jurisdicionados, estaduais e municipais, obviamente, considerando a conveniência e oportunidade de expedir de forma preventiva orientações acerca de atos de transição do governo no âmbito dos poderes executivo, legislativo, estaduais e municipais, viabilizando o conhecimento de situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, com o intuito de evitar
a ocorrência de eventuais irregularidades, desvio de recursos públicos e dilapidação do patrimônio público, considerando que a transição governamental é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato sucessor possa receber do seu antecessor todos os dados e informações confiáveis dentro dos parâmetros legais, objetivando assegurar a continuidade da atividade administrativa e dos serviços públicos essenciais, considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em suas competências, incumbe orientar os gestores no que concerne aos procedimentos a serem adotados por ocasião da posse e transmissão dos cargos e seus administradores, na verdade, um atributo do princípio da governança, da boa governança, considerando que o desconhecimento dos procedimentos legais e administrativos apropriados nessas ocasiões pode ensejar surgimento de infrações às normas legais, e ainda que o disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa sobre os instrumentos de transparência e ampla divulgação da gestão pública, considerando ainda que o pedido de medida cautelar em representação de natureza apuratória, realizado pelo Ministério Público de Contas, após a informação da Congov em consulta junto à AF, que é o Sistema de Acompanhamento Financeiro do Estado, atestou a verossimilhança da alegação quanto a serem sólidas as características de movimentação bancária registrada desde a cassação do atual governador, que imagino que não tenha passado o cargo, inclusive pelo alto volume de liberações sem justo motivo aparente ou declarado nos instrumentos de execução financeira orçamentária, considerando que torna-se suspeita a movimentação e surge o receio de dano iminente e de difícil reparação ao erário público, a suscitar medidas excepcionais, extraordinárias e enérgicas de controle externo, com o fim de precatar o regime de responsabilidade fiscal no período de transição governamental e de instabilidade da gestão pública, considerando que os autos demonstram a presença do Fomus Bonis Iuri e do periculo in mora, além do dever constitucional desta Corte de Contas, de averiguar a contenção de liberação de recursos não relacionados com compromissos ordinários, pré-existentes e concorrentes da administração pública estadual, posto que o período de 4 a 8, segundo informações do próprio Ministério Público, foram emitidas ordens bancárias no montante de R$ 238.673.579,86, conforme certidão constante nos autos. Ante o exposto, defiro a medida cautelar, determinando aos titulares da Cefaz e demais partes da administração direta e indireta do Poder Legislativo Estadual, inclusive da Amazonprev, que suspendam imediatamente toda e qualquer liberação de pagamento, compensação e movimentação financeira e bancária do Estado, que não seja de despesas de pessoal, benefícios previdenciários e manutenção essencial e inadiável da continuidade dos serviços públicos, por exemplo, água, luz, telefone e outros, que fique bem claro que não há um engessamento para que não haja nenhuma dúvida do governo do Estado. Determina ao governador Cassado e ao governador interino que suspendam as expedições de execução orçamentária, que não conformem, não sejam enquadráveis nas possibilidades da legislação de responsabilidade fiscal e eleitoral e demais de transição e de prestação de contas para o fim de mandato. E ainda que encaminhe no prazo regimental de 5 dias os relatórios, documentos e informações da prestação de contas nos termos da Resolução 11 de 2016 deste Egrégio Tribunal Pleno, no que couber. Por conseguinte, encaminhe as presentes autos à Secretaria do Tribunal Pleno para que notifique com urgência o governador Cassado, o senhor José Melo e o senhor Davi Almeida, que é o sucessor natural do chefe do Poder Executivo Estadual, o senhor Jorge Eduardo Jataí de Castro, secretário de Estado da Fazenda, para que adotem as medidas acima combinadas. Dessa forma, que comunique às entidades bancárias para que cancelem as compensações bancárias nas quais o Estado do Amazonas, a administração direta e indireta, figure como devedor, excetuadas as obrigações pré-existentes indispensáveis aos serviços essenciais, ainda que oficie os órgãos de controle da atividade previdenciária, bem como aqueles que fiscalizem e regem os títulos de crédito e ações que consideram suspeitas qualquer atividade envolvendo títulos estaduais, inclusive o da Amazonprev nesse período, que apresenta a Vossas Excelências para deliberação ulterior deste Egrégio Tribunal Pleno. Em discussão, procurador Carlos Alberto.
presidente, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiros presentes, doutor Érico, doutor Júlio, doutor Iara, doutor Josué. Não se discute aqui se, depois de tão abrangente explanação que o conselheiro Júlio Pinheiro fez, praticamente deixa completamente explicado as razões, mas só para reforçar ainda mais o ponto de vista do Ministério Público, não se discute aqui se havia legitimidade das pessoas receberem esses valores, esses 238 milhões que até às 4 horas da tarde o sistema AF detectou. O que se discute é a forma, a meu ver, atabalhoada, sabe? Assim, assodada, apressada, como em 2 dias e um pedaço de dia, pedaço do dia 4, o dia 5 e o dia 8, foram pagos 238 milhões. Né? Será que os critérios cronológicos foram observados? Né? Será que o critério da seletividade, da prioridade, né, foram observados? Né? Então, essa daí é a questão. Por exemplo, nós que mexemos com orçamento, aqui, que não mexemos com orçamento, lidamos com prestações de contas, e temos uma noção, devemos ter uma boa noção da leitura das regras orçamentárias. Nós sabemos que cada uma despesa, ela está vinculada, ela está amarrada. Você não pode comprar cadeira com dinheiro de remédio e vice-versa. Né? Para isso há um formalismo a ser. Então, será que em tão pouco tempo isso foi observado? Então, aí gera dúvida. E na dúvida, o interesse da sociedade se sobrepõe. Então foi nesse sentido que o Ministério Público de Contas fez esse pleito ao tribunal e o tribunal, de maneira magnânima, acatou. Continua facultada a palavra. Eminente presidente. Com a palavra, o conselheiro Josué. Eu passo a presidência 1 minuto para a conselheira Iara. A palavra, conselheiro Josué. Creio eu que o tribunal tinha que agir como agiu, e também em alta velocidade com eficiência. Uma certa ocasião, perguntaram ao ministro Delchaux Pinho o que ele achava da Revolução Francesa, e ele disse: é muito cedo para julgar, afinal de contas só tinham passado 2 séculos. Conversando com o conselheiro Pinheiro, dizendo que eu não mudaria nada ao conteúdo, mas sim quanto à forma, e fiz até algumas observações a respeito do nome completo do governador, do vice-governador, do próprio presidente da Assembleia, porque é um documento oficial. Mas também peço o número, a aritmética. No igual período, não vou falar janeiro, que é atípico, mas fevereiro, março e abril, nesta mesma data, quanto foi o desembolso do Estado? Esse desembolso de 238 ou 300 milhões, ele representa, do que sobra após pagar pessoal, cerca de 40% da despesa do mês. Preliminarmente, é possível ver que houve um desembolso maior? Sim. Mas há que se comparar. E em se comparando, manter a medida. Porque o Estado tem parâmetros de desembolso. Por exemplo, aqui no tribunal se paga depois do dia 10. O que me parece que no Estado também deveria ser assim, e o fato aconteceu nos primeiros dias. Então, a medida é necessária. Mas também acho que, com data vênia, eminente conselheiro Pinheiro, ao acompanhar o escrito de Vossa Excelência, que era necessário mostrar o caminho de que o Estado, eu pelo menos entendi, e Vossa Excelência me confirmou, que incumprindo no prazo que Vossa Excelência ofereceu de 5 dias, todo este perfil, todo esse retrato, todo esse retrospecto, todo o andar da carruagem financeira de desembolso do Estado, o Estado estaria liberado dentro dos percentuais, como Vossa Excelência bem diz, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já diz, né,
que cada trimestre, em tese, deverá ser de 25%. Não há que se gastar mais do que 50% no primeiro semestre, ou seja, um pouco menos, 40%, 45%, para que possa desembolsar o 13º. Então, eu acho que os números deveriam falar mais do que as palavras. Eu acompanho porque eu prefiro errar por ação do que por omissão, mas com esse reparo de que, incumprindo as determinações do vosso despacho, da vossa medida cautelar, o Estado possa deixar com que o presidente da Assembleia, legítimo sucessor, como bem diz, para exercer o governo, e pelo meu cálculo não serão menos de 4 meses, entre o start da convocação da eleição, a eleição em si, e o possível segundo turno, que é histórico no estado do Amazonas, nós teremos decorrido 4 meses. Os reflexos sobre o Deng Xiaoping é o seguinte: como será que se comportará o contribuinte? Ou seja, o contribuinte repassador, porque o contribuinte, na realidade, é quem compra, não é o comerciante. Ele já paga a mercadoria. Como se comportará a receita do Estado num estado de instabilidade desse? Como estará o espírito daqueles que têm para receber contas públicas? Eu estou falando as devidamente dentro do orçamento e enquadrada na lei de responsabilidade fiscal, nesse momento de dificuldade econômica, em que qualquer atraso é fatal e o número de empresas quebradas já é muito grande. Então, eu creio que, do jeito que o tribunal está agindo rápido, eficiente, preciso, também é preciso buscar uma saída para que o futuro governador, ao se enquadrar nos parâmetros ditos, possa ter liberalidade dentro da lei de responsabilidade fiscal, aliás, que já está em lei. Nós só fazemos repetir aquilo que é de necessário e impositivo na lei para qualquer governante, seja ele o prefeito, o presidente da República ou o governador. E nisso tudo eu falo porque, creio eu, é de muito bom tom que os nossos relacionamentos entre os poderes que sofrerão consequências disso sejam preservados na harmonia. Senhor presidente, eu acompanho com estas ressalvas, me acautelando contra o aspecto de não marcar tem uma data. Se o Estado apresentar e se enquadrar, o governador estará livre para governar dentro dos parâmetros da lei de responsabilidade fiscal. Sim. É o meu voto. Senhor presidente, não, Vossa Excelência ia falar, vou aguardar. Não, Vossa Excelência, como relator, por favor. Só para deixar muito claro para Sua Excelência o conselheiro Josué, como disse anteriormente, todas as precauções serão tomadas para garantia da governabilidade. O Tribunal de Vossa Contas... Você tinha até me dito isso ontem. O Tribunal de Contas, ao tomar as providências do ponto de vista de preservar o erário público, exatamente o fez para que nós possamos ter clara, a partir de então, a partir de agora, diante da manifestação do Ministério Público de Contas, que detectou pagamentos anormais nesse período. E eu digo com toda a franqueza para Vossa Excelência, até porque não se trata de mexer com um poder ou mexer com outro poder. Trata-se de cumprir o nosso mistério, de fazer valer a lei de responsabilidade fiscal. E como tal, qualquer governante, eu tenho certeza que o governante bem intencionado, que aqui não estou duvidando de absolutamente ninguém, quer exatamente isso, um tribunal atuante, um tribunal que possa se adiantar. E eu conversava hoje com Sua Excelência o Procurador e dizia exatamente isso, que o tribunal precisa acompanhar muito mais próximo as ações de governo para garantir a governança, a boa governança. Nós somos órgãos de controle, como tal, funcionamos exatamente com essa finalidade, obviamente amparado pela legislação que nos cerca, pela legislação que nos é pertinente. E não há nenhum conflito entre os poderes, nem executivo, nem legislativo, e nenhum poder há nenhum conflito. Há um caminho de transparência que eu tenho certeza que o bom gestor está vibrando agora. Olha, estão zelando por nós,
Eu tenho certeza que o futuro governador deve estar pensando agora, olha, zelaram pela futura administração, de forma precautória, para que nós possamos ter efetivamente, e repito, não há engessamento. O Estado, ele continua de forma absolutamente normal nos seus aspectos cronológicos de pagamento. Olha, observe, por exemplo, a questão dos precatórios. Nós não podemos quebrar a relação cronológica. Por exemplo, é só um exemplo a ser citado. Então, o Tribunal de Contas olha exatamente esses aspectos na qualidade de instituição que orienta e instituição que trabalha em prol da boa governança. Eu tenho certeza absoluta que o governador, que deve estar tomando posse daqui a pouco, 5 minutos, em 5 minutos deve estar tomando posse, deve estar se sentindo absolutamente tranquilo e confortável, porque o Tribunal de Contas, que tem que zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, e aqui nós não fizemos nenhuma acusação de quem quer que seja, a quem quer que seja, simplesmente observamos o que foi levantado pela Comissão das Contas de Governo e pelo Ministério Público acerca de um pagamento que, até que prova em contrário, não estava previsto de ser realizado, ou se estava, a nós não chegou essa informação com ampla brevidade. Portanto, só para esclarecer a Vossa Excelência que continuamos sempre caminhando no sentido do diálogo, da concórdia, jamais do embate, porque o tribunal não tem essa finalidade de ir para o embate, tem a finalidade de orientar e tem a finalidade, acima de tudo, de prezar pela boa aplicação, principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que concerne à transparência da gestão fiscal estabelecida no artigo 48. Agradeço ao relator, agradeço ao conselheiro Josué, ao procurador Carlos Alberto. Gostaria de dar algumas palavras até para posicionar algumas conversas que tive com o deputado Davi, uma na sexta-feira, inclusive parte da conversa testemunhada pelo deputado Josué Neto, onde conversávamos exatamente da preocupação de o Amazonas, que é um estado continental, enfrentar uma instabilidade. Nós vemos o Rio de Janeiro padecendo de conflitos de todas as naturezas. E nessa conversa, em cima das nossas informações, compartilhamos preocupações com relação à segurança, presídio, previdência, saúde e com relação à exorbitância de pagamentos por parte da Secretaria de Fazenda. O presidente da Assembleia, pessoa que reputo, meu amigo, o deputado Davi, me disse que ele sabe do papel democrático que tem de um governo de transição e que fará o melhor possível para acrescentar ao Amazonas e acrescentar, inclusive, a biografia de um jovem de 48 anos, que irá agir com muito zelo e com muita responsabilidade. E eu, senhores, acredito, até por conhecer a formação do deputado Davi, que dará muito certo, será algo que as pessoas podem esperar lucidez nessa curta passagem dele pelo governo. Conversamos ontem, conversamos hoje de novo, e o que o deputado Davi me ponderou, e eu achei ser de bom termo. Presidente, a minha posse deve acontecer às 11 horas. Como é que devemos tratar essa maneira? Eu digo, presidente Davi, após o ato de posse, encaminhe ao TCE o seu ato de posse e peça
o desbloqueio, porque você passa a ser o governador constitucional do ativo e do passivo. Responde pelo ônus e pelo bônus. Então, o tribunal de pronto lhe entrega todas as prerrogativas de chave de cofre e tudo. E faremos mais, conselheiro Júlio Pinheiro. Eu vou entregar aqui, apesar de ele ter lá os secretários dele, o que foi pago, como entregarei dos últimos 3 anos na mesma data, essa ideia do conselheiro Josué, para ele fazer um comparativo. Nós aqui não queremos crucificar, julgar, prejulgar em nada e nem ninguém. Isso caberá ao nosso corpo técnico. O que nós queremos é resguardar a preocupação do recurso do 13º, porque no ritmo que ia, no ritmo que foi realmente executado, o estado do Amazonas poderia virar um Rio de Janeiro com salários atrasados. E a questão previdenciária, para não termos um caso que mexe com todos os aposentados do estado do Amazonas, um caso tão grave, pelo tamanho e pelos vultosos recursos, muito mais grave do que ocorreu na AFEAM. Então, entendo eu que essa é a preocupação. Ficamos aqui, a Corte de Contas, antes que eu colha os votos, na expectativa só do termo de posse do governador Davi, para que possamos entregar todas as prerrogativas para que ele possa governar e fazermos nós aqui votos de uma exitosa administração e que o estado do Amazonas avance, porque precisamos de unidade, precisamos de trabalho, que a crise no nosso Brasil, excepcional e muito forte ainda, perdura no estado do Amazonas. Eu colho os votos para saber como vota o nosso decano, conselheiro Júlio Cabral. Qual a postura do Ministério Público? Como vota o eminente conselheiro Érico Xavier? Um conselheiro relator. Como vota o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho? Como vota a conselheira Yara? Com o adendo do conselheiro Josué. Eu, apesar de não precisar votar, também faço questão de me pronunciar favorável e entendo que nós estamos em um momento atípico, um momento histórico no estado do Amazonas e nessa Corte de Contas, em que nós tivemos a oportunidade de nos posicionarmos de acordo com as necessidades da sociedade, que foi muito bem representada pela atuação do Ministério Público. Passo agora, ainda na fase de indicações de propostas, a senhora gostaria de pronunciar? A conselheira Yara, para depois conceder por 5 minutos a palavra ao procurador do município, procurador-geral, Marcos Cavalcante. Com a palavra, a conselheira Yara. Para comunicar ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º, o artigo 1º da Resolução 3/2012, que em 3 de maio do corrente ano, após analisar detidamente os autos de número 10.925/2017, neguei pedido de medida cautelar interposta pelos deputados estaduais José Ricardo e Luiz Castro contra a Prefeitura Municipal de Manaus e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Manaus, Sinetran, diante do aumento de tarifa de ônibus ocorrida neste exercício. Ato contínuo, determinei a comunicação tanto dos representantes quanto dos representados acerca da decisão monocrática desta relatoria, bem como que os autos fossem encaminhados à DICAI Manaus para que seja providenciada a notificação dos representados e a elaboração de laudo técnico. É a comunicação, Excelência. Em discussão? É só uma comunicação? Ok. Passo agora a palavra por 5 minutos ao procurador Marcos Cavalcante. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, demais conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, eu vim aqui em razão do processo 3174, que está na relatoria do conselheiro Érico Desterro, para fazer, antes, eventualmente, de uma discussão e da sustentação oral propriamente dita, fazer um destaque para 3 ocorrências
duas delas formais e uma material, mas que, a meu ver, são prejudiciais ao julgamento do caso, pelo menos na sessão de hoje. As duas formais decorrem da antecipação da pauta. Na semana passada, com o processo em pauta, eu estava presente no plenário e houve uma decisão da mesa de transferir a pauta previamente estabelecida para o dia de hoje para o dia de amanhã. E, por sugestão do conselheiro Érico, e até por cautela, ele pediu que eu fosse intimado pessoalmente. E eu fui intimado pessoalmente para a pauta de amanhã. Não fui intimado da antecipação de pauta. Evidentemente que a minha presença aqui supriria essa eventual não intimação, mas eu quero dizer que a antecipação de um dia prejudica a defesa. A segunda ocorrência formal é que na publicação da pauta do dia, que é a pauta de hoje, no dia 5 de maio, eu estou verificando aqui pelo Diário Eletrônico, todos os processos que estão reunidos e que esse processo 3174, por acaso, é o processo que puxa, vamos dizer assim, porque nós vamos tratar da realização de um termo de ajustamento de conduta por parte da Prefeitura de Manaus, no cumprimento da decisão que já está exarada nesse processo de 2010, no 3174, a publicação de pauta de todos os processos constou o meu nome pessoal como ordenador de despesa. Evidentemente que isso para mim não teria nenhum problema, porque eu não sou ordenador. Porém, admitamos que haja alguma responsabilização dos eventuais ordenadores daqueles processos, daqueles anos passados, de todas as secretarias municipais. Evidentemente que a defesa desses ordenadores estaria prejudicada porque eles não foram intimados. Há um erro material na própria publicação de cada processo. Terceiro ponto que eu me refiro, que eu penso prejudicial ao julgamento, mas esse é do ponto de vista material, é porque esse processo 3174 de 2010 traz no seu bojo uma decisão também do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, em 2014, que é pelo deferimento de uma proposta de TAG. Nós estamos discutindo, evidentemente, na reunião de todos os processos, um deferimento que já há pelo tribunal de uma proposta de termo de ajustamento. Essa proposta já foi aqui comunicado pelo conselheiro Érico, mas eu quero relembrar que está sendo feita em seguidas reuniões presididas pelo conselheiro Érico. Eu participei da maioria delas com outros secretários, e é uma questão muito sensível. O caso é que, ontem eu pedi a ata do conselheiro relator da nossa última reunião. Essa ata, evidentemente, ainda não foi colocada a assinatura dos presentes, mas essa ata, para mim, era importante para contextualizar o caso. Mas o fato realmente que me parece prejudicial é que ontem, às 10h35 da manhã, a Prefeitura de Manaus, um ofício encaminhado pelo próprio prefeito de Manaus, apresentou a proposta de TAG requerida pelo conselheiro relator, tanto requerida pelo conselheiro relator e tão difícil de ser formulada. Eu quero reafirmar o total respeito da Prefeitura de Manaus, meu pessoal, com a Corte de Contas, mas o caso que nós estamos diante de uma daquelas classificações que a gente chama do direito de hard case. É um caso muito difícil. Nós temos 5.300 e, se eu não estou enganado, 6 vidas que dependem da decisão que nós iremos tomar aqui. Para o prefeito de Manaus, que não contratou essas pessoas, que não deu causa a essas prorrogações. A proposta de TAG, ela é inclusive anterior à sua própria gestão. Mas para o prefeito de Manaus é muito difícil tomar uma decisão de dispensa de 5.306 pessoas, se eu não estou enganado. Então, nós estamos propondo, na verdade, o cumprimento das decisões do Tribunal de Contas, mas mediante uma programação. É esse o objeto do TAG. Eu não vou me alongar e nem vou detalhá-lo, porque não é o fórum ainda, eu acho que não estamos ainda em discussão, mas eu queria ponderar, por uma questão de ordem, essas 3 questões que eu considero prejudicial ao julgamento. Agradeço a comunicação e fica marcado para a próxima. Senhor presidente, a palavra ao conselheiro Érico. Para informar que, inicialmente, independentemente, e agradeço a presença do ilustre procurador-geral do município de Manaus, é um claro sinal de respeito à Corte,
Mas, independentemente disso, eu já tinha deliberado junto à minha assessoria que esses processos seriam retirados de pauta. Eu não tinha, inclusive, me alertado sobre o segundo aspecto mencionado, que realmente essa publicação saiu toda ela no nome do ilustre procurador, sem o nome do ordenador da despesa e secretário de cada área. Isso realmente não tinha sido objeto da minha percepção, mas, de qualquer forma, os processos seriam retirados de pauta, como, aliás, eu vou retirar todos os meus processos de pauta, mas isso em outro momento. E, para deixar claro, senhor presidente, que, de fato, nós estamos há alguns meses buscando um entendimento sobre a questão dos RDAs do município. Isto me coube por herança. Esse processo era de relatoria assim como o prefeito também nunca nomeou um RDA destes, pelo menos, e é anterior essa situação à gestão dele, esse processo também não era meu. Mas todos nós que somos servidores públicos, lato sensu, temos esse dever de prosseguir com os problemas que a administração nos dá, não é? Os nossos munos nos dão. E eu herdei esse problema, que é um problema sério, que é um problema tormentoso, que envolve 7 mil e tantas famílias. Mas eu herdei do conselheiro Lúcio quando ele se aposentou. E nós temos uma decisão, senhor presidente, de 2010, que ainda não foi cumprida. E a partir do momento que eu assumi esse processo, como eu faço com todos os meus processos, eu tento alcançar um resultado útil, prático, legal. E é o que eu vou tentar fazer neste. Ainda estou sendo surpreendido hoje com a notícia, o procurador havia me dito isso antes da sustentação, de que o prefeito havia encaminhado hoje, acho que foi hoje, uma proposta então de TAG. É que eu havia aguardado durante um tempo razoável essa proposta e ela não veio. E esta omissão me fez parecer que não havia mais interesse ou algo assim. E por isso submeti o processo como ele está, na pauta, para deliberação do Tribunal Pleno. Não há problema da minha parte em retirar, já tinha dito que iria fazê-lo. Em examinar esta manifestação de Sua Excelência o Prefeito, pessoa que eu tenho na mais alta estima e consideração, verificar que proposta faz e verificar se essa proposta é razoável para que se retomem as tratativas em relação ao termo de ajustamento de gestão. Sempre lembrando que essa decisão não é minha, essa decisão é do Tribunal Pleno. Eu submeterei, podem ter certeza disso, porque vou cumprir a resolução sobre tags no tribunal, eu submeterei previamente a minuta ao Tribunal Pleno para que ela aprove e aí sim solicite ao prefeito a sua presença no tribunal para afirmá-lo, se for o caso. E sabe, Sua Excelência, o Procurador-Geral, que esteve em várias reuniões, e essas reuniões foram conduzidas, penso eu, com a maior transparência, com a permissão de que vários agentes participassem delas, como a Defensoria Pública, como os secretários das respectivas áreas, como representantes dos próprios servidores, como representantes da Manausprev. Então, nós envolvemos vários agentes nessas discussões, muito objetivas, porque tem que ser objetivo, senão nós não vamos nunca afirmar coisa nenhuma, e eu espero que, então, nós consigamos, com esta proposta, chegarmos a um entendimento e começarmos a afirmar estes tags. Um tag inicial, que eu não tenho aqui a dimensão ainda exata, mas e vamos prosseguir nas nossas conversas a respeito de outras situações que estejam sob a minha relatoria, é o que eu digo a Vossa Excelência. Mas adianto, agradeço a presença do procurador e as explicações, adianto que o processo será retirado de pauta, os processos serão retirados de pauta, e eu vou examinar a proposta do prefeito
e vou dar uma posição oficial ao senhor procurador sobre o assunto e, tendo uma minuta, trarei a minuta para o Tribunal Pleno homologar para fins de se firmar esse termo de ajustamento de gestão. Eram os esclarecimentos que eu tinha por obrigação fazer ao Tribunal Pleno. Agradeço e parabenizo a condução com relação ao tema. Aliás, tema muito sensível à cidade de Manaus e a mais de 5.000 famílias. Nós não podemos tratar tão somente como o servidor, o cidadão, mas atinge a família como um todo, atinge muitas das vezes até a funcionalidade da cidade de Manaus, e entendo que mãos melhores não teria do que as mãos humanas do conselheiro Érico para tratar de tão relevante tema. Gostaria de propor ao colegiado, por esse equívoco com relação à publicação da pauta, para que nós retirássemos todos os processos e submetêssemos à nossa próxima sessão, até para não corrermos o risco, seguindo na esteira do conselheiro Érico, de termos qualquer dissabor e questionamento futuro por parte da sessão de hoje. Eu elogio a atitude de Vossa Excelência, senhor presidente, com isto, porque entendo que é uma atitude bem razoável que nós adiemos todos os julgamentos da sessão de hoje. Houve uma modificação e é compreensível a modificação. Nós tínhamos uma situação da mais alta relevância que necessitava de uma ação urgente do tribunal e, portanto, nós não perdemos absolutamente nosso tempo hoje aqui. Nós, ao contrário, estamos trabalhando duro. Apenas que devemos, na minha análise, adiar o julgamento desses processos. E eu vou adiantar, até para que nós possamos ganhar tempo, e sugiro aos outros que o façam, porque eu havia sinalizado aqui vista de 2 processos e eu apenas acredito que nós possamos manter as vistas para que, se possível, esses processos já possam retornar na próxima sessão. E eu, se não está sinalizado, eu gostaria de, neste momento, solicitar a vista de 2 processos da pauta da conselheira Iara, o de número 5.972 e o de número 1.532, ambos de 2008. Solicito vistas desses 2 processos. E concordo integralmente com a ideia de adiar os processos. Tudo concedido e acatado. E todos concordam em adiar? Nada oposto. Nós iremos tratar só a pauta administrativa. Sim, podemos. Essa não tem problema. Essa não tem problema. E é muito importante para a nossa Corte de Contas. E pergunto se os senhores Senhor presidente, têm algum questionamento. eu peço licença por 5 minutos para... É só a pauta administrativa. Vossa Excelência vai... Só administrativa. A pauta administrativa, os senhores tiveram acesso. Eu quero saber se tem alguma ponderação por parte do colegiado. Absolutamente nada. Manifestei, Vossa Excelência, primeiro que eu acho de bom tom assim fazer. Entretanto, com essas 4 décadas que tenho na vida pública, e um pouquinho mais, eu queria que só daqueles que não há conflito de presença, por exemplo, tem um processo, só para exemplificar, em que uma manifestação do Ministério Público combatendo uma decisão do Pleno de relatoria da conselheira Iara sobre o diretor, sobre Leonel Feitosa. O conselheiro Cabral, cumprindo o seu dever de relator, dá guarida ao clamor do Ministério Público. Eu peço vista. Ofereço o meu voto, amparado nas 2 correntes da área técnica, divergindo do relator e do Ministério Público, mas me remetendo ao aprovado. E eu faço isso, senhor presidente, Vossa Excelência já sabe o motivo, que nós possamos ter a nossa pauta de hoje em caráter não específico. Agradeço a votação de todos. Eu aprovado, expliquei a ele. Está aprovado e convoco os senhores para a nossa próxima reunião na terça-feira na hora regimental. Muito obrigado pela participação de todos e está encerrada a sessão.